Um membro de uma expedição ao Polo Sul de repente descobre que está em uma caverna congelada. Ele não se lembrava do que havia acontecido, mas ele sabia que precisava sair. O homem viu 3 portas e um bilhete dizendo o que havia atrás de cada uma delas. Atrás da primeira, havia um urso polar faminto. Atrás da segunda porta, havia uma sala cheia de gás venenoso. E atrás da terceira, havia uma sala com estalactites pontiagudas caindo do teto a cada segundo. Qual porta o homem deve escolher para sobreviver? Ele deve escolher a primeira porta. Ele está no Polo Sul, não há ursos polares lá. Depois das aulas, Nara ainda estava na universidade. Ela precisava terminar seu projeto. Ela estava sentada no corredor e logo ficou com fome. A garota foi pegar um pouco de comida e deixou todas as suas coisas para trás. Quando voltou, Nara verificou suas coisas e chamou a polícia. Ela contou o que havia acontecido e relatou que sua carteira havia sido roubada. 3 outros alunos estavam nas proximidades. Todos eles foram questionados. A Cláudia disse que estava mandando mensagens de texto para seus amigos. O Roberto disse: "Eu sentei perto da Nara por um tempo, mas eu não vi nem toquei na carteira dela." A Gabriela diz que estava na sala de aula e saíra alguns minutos antes. A detetive os escutou e saiu sem prender ninguém. Por quê? A detetive lembrou que a Nara fora buscar comida. Isso significa que a carteira estava com ela e não poderia ter sido roubada. A garota mentiu. 3 mulheres, Sara, Mila e Eleanora, foram às compras. 2 delas estão grávidas e uma é uma ladra profissional de melancia. Sim, eu sei, mas preste atenção em mim. Você pode dizer qual delas roubou a melancia? É a Mila. Ela está usando salto. Não é o tipo de sapato que uma mulher grávida usaria. Aurora estava passando o verão no campo. Muitas vezes, ela fazia longas caminhadas sozinha na floresta. Um dia, ela viu uma enorme mansão. Era óbvio que ninguém morava lá. Então entrou na casa. Estava empoeirada por dentro, mas ainda bonita. Aurora tirou algumas fotos e saiu do local. Quando a garota voltou para casa, ela olhou suas fotos. Ela queria escolher as melhores para postar em suas redes sociais. Mas então, viu uma das fotos e gritou: "Olhe cuidadosamente esta foto. Você consegue ver o que a assustou tanto?" A Aurora percebeu que ela mesma estava na foto. Mas é impossível. Ela estava sozinha na casa. Estela e Deline são irmãs. A avó delas uma vez presenteou a Deline com uma pulseira. Mas as 2 garotas amaram muito essa joia. Então, às vezes, Estela entrava escondida no quarto da irmã e a pegava emprestada. Um dia, a Deline voltou para casa e percebeu que a pulseira havia sumido. Ela bateu na porta da irmã. Estela abriu a porta, percebeu que era sua irmã e a fechou novamente. Em alguns minutos, Deline conseguiu entrar na sala. Ela começou a procurar a pulseira. A Estela lhe disse que, desta vez, ela não havia pegado as joias da Deline. A Deline não encontrou nada e teve que sair. Mas ao sair, ela se lembrou de algo e conseguiu pegar sua pulseira de volta. Onde ela estava? Quando Estela abriu a porta, ela estava com o cabelo solto, mas depois, ela já estava com o cabelo amarrado. Naqueles poucos minutos, ela fez um coque e escondeu a pulseira no cabelo. Em uma noite chuvosa de verão, a senhora Miller voltou para casa depois do trabalho. Sua vizinha, a senhora Smith, a visitou. As mulheres queriam tomar um chá juntas. A senhora Smith disse que sua filha estava em uma festa. Ela encontrou um dos trigêmeos da senhora Miller lá. A senhora Miller perguntou qual era, mas sua amiga não sabia dizer. Sua filha nunca conseguia diferenciá-los. O problema era que os 3 estavam de castigo e não tinham permissão para sair até a semana seguinte. A senhora Miller queria descobrir quem havia quebrado as regras. Ela ligou para os meninos e perguntou como eles haviam passado o dia. Yuri, o artista, disse: "À noite eu estava lá fora, desenhando." Ryan, o músico, disse:
Passei o dia todo dentro de casa, escrevendo uma nova canção. Lucas, que gostava de esportes, disse: fiz um treino e passei o resto do dia lendo. A senhora Miller entendeu qual de seus filhos estava mentindo e o deixou de castigo por mais um mês. Quem é o mentiroso e como ela soube? O Yuri mentiu. Ele disse que estava desenhando lá fora, mas estava chovendo. 3 amigas, a Bia, a Cecília e a Mel, caminharam o dia todo pela cidade. Elas encontraram uma casa bonita, mas empoeirada, onde ninguém morava. Então entraram e começaram a tirar fotos. À noite, estavam olhando as imagens, e uma delas as fez gritar. Dê uma olhada nelas e diga qual as assustou e por quê. É a primeira foto. Não havia ninguém na casa, exceto as meninas. E naquela imagem elas estão as 3 juntas, com a foto tirada por trás. A Michelle estava dando uma festa de aniversário. Ela notou que seu irmão estava comendo no quarto dele junto com uma garota. No entanto, ela não sabia quem era. A Michelle ficou muito curiosa. Então, depois que eles saíram, foi escondida até o quarto dele para encontrar algumas pistas. Havia 3 garotas na festa: a Joana, a Sofia e a Nicole. A Michelle imediatamente adivinhou com quem o irmão estava. Você sabe? O irmão dela estava com a Joana. Veja a louça e os talheres. Tem uma mancha de batom no garfo. E a Joana é a única que estava de batom. A Pamela é advogada e a Samantha é jornalista. Você consegue adivinhar qual dessas mulheres é mãe? Dê uma olhada no plano de fundo. Na parede atrás da Samantha, há alguns quadros com desenhos infantis. Ela deve ser mãe. A Joana estava se preparando para o encontro. De repente, as luzes do apartamento dela se apagaram. Ela estava quase pronta e só precisava das luvas. Estava escuro e a garota não conseguia encontrar o par certo. Ela só tinha luvas de 2 cores, marrom e preta. Como já estava atrasada, decidiu levar algumas. Quantas luvas a Joana deveria pegar para ter certeza de que teria um par da mesma cor? Ela só precisa de 3. Mesmo que as 2 primeiras sejam de cores diferentes, a terceira será preta ou marrom, combinando com a outra. Um policial estava seguindo um ladrão pela cidade. De repente, o malandro entrou no hospital e desapareceu. Quando o policial entrou no prédio, havia 3 funcionários. Um deles deve ser o ladrão que se vestiu de médico disfarçado. Você sabe dizer qual? É o do meio. Veja o crachá dele. Tem uma foto de mulher nele. Ele deve ter pegado a primeira roupa que encontrou. Era manhã de Natal no hemisfério norte e toda a família estava em casa. Quando a Bianca voltou para o quarto dela depois de assistir a seu programa na TV, descobriu que alguém havia roubado todos os presentes que ela estava embrulhando. Então perguntou para cada pessoa da casa. A mãe dela disse que estava cozinhando. O pai falou que estava cortando a grama. O irmão dela garantiu que estava jogando videogame no quarto. Quem roubou os presentes? Foi o pai da Bianca. Lá é inverno e dá pra ver que está nevando lá fora. Ele simplesmente não conseguiria cortar a grama. No Museu de Artes, as luzes se apagaram por alguns minutos. Quando voltaram, a pintura mais cara havia desaparecido. O detetive chegou e começou a investigação. Havia 3 suspeitos e ele interrogou cada um deles. A Jéssica, uma professora de dança, disse que ficou tão assustada quando as luzes se apagaram que nem conseguia se mover e com certeza não tocou em nada. O Daniel, um jornalista, falou que estava no banheiro na hora. O Caio, um engenheiro, afirmou que estava em uma sala diferente do museu, observando o fóssil de dinossauro. Quem está mentindo? O Caio. Afinal, é um museu de arte e não há exposições de dinossauros. Você sabe dizer quem não é um lobisomem de verdade?
Na verdade, é o cara que parece com um lobisomem. Lobisomens só se transformam em lobos durante a lua cheia e à noite. É de dia agora, então ele deve estar apenas vestindo uma fantasia. A Gisele estava dando um passeio na floresta. Depois do amanhecer, tentou encontrar o caminho de volta para casa, mas se perdeu. Finalmente encontrou a casa de uma bruxa e pediu para que a levasse para casa. A bruxa concordou em ajudá-la, mas apenas se a garota resolvesse um enigma. Senão, teria que ficar ali para sempre. A bruxa pegou uma maçã, amarrou um barbante e segurou. Então pediu para Gisele cortar o barbante ao meio, de forma que a maçã não caísse. No entanto, a garota não poderia tocar na maçã, ou segurá-la. Como ela poderia fazer isso? A Gisele deveria dar um nó no meio do barbante, deixando um laço e depois cortando-o. A esposa preocupada. O Jair sofreu um acidente de carro e perdeu a memória. Quando ele voltou a si no seu quarto do hospital, viu 3 mulheres jovens perto da sua cama. Mas o homem não conseguia se lembrar de quem elas eram. Cada uma delas alegou ser sua esposa. O médico disse a elas que o Jair teria que ficar no hospital por pelo menos mais uma semana. Querido, o que eu devo fazer se você nunca se lembrar de mim? A mulher da esquerda soluçava amargamente. Querido, estou tão preocupada. Vamos pra casa. Eu não gosto disso aqui. Vou cuidar melhor de você em casa, exclamou a do meio. A garota da direita estava furiosa. Elas estão tentando roubar você de mim. Vamos sair deste lugar agora mesmo. Qual delas é a esposa do homem? É a da esquerda. Ela é a única que está verdadeiramente preocupada. As outras 2 querem tirar o Jair do hospital, mas ele está ferido e precisa de cuidados médicos. A herança. O tio do Jaime, o Arnaldo, era um homem rico que adorava pregar peças em seus parentes. É por isso que, quando ele faleceu, ninguém conseguiu encontrar seu testamento. Mas um dia, alguns anos depois, o Jaime estava olhando alguns papéis antigos. De repente, sua respiração ficou presa na garganta. O documento que estava segurando era o testamento do seu tio. Dizia: escondi todo o meu dinheiro e outros objetos de valor às 3 da tarde em ponto sob minha cerejeira favorita, bem onde termina a sombra dela. Aquele que desenterrar o tesouro será meu herdeiro. O Jaime estava muito feliz, pois ficaria rico. Ele dirigiu até a elegante casa de campo do seu tio e encontrou a cerejeira. Então, esperou até as 3 da tarde e começou a cavar. Ele tentou arduamente, mas seus esforços foram em vão. Confuso e chateado, ele teve que voltar para casa. Por que ele não encontrou nada? Já se passaram vários anos desde que os objetos de valor foram escondidos. A árvore ficou mais alta, e sua sombra também. Quem é pobre? Essas 2 garotas estão se maquiando e se arrumando para sair e se divertir. Elas estão usando praticamente as mesmas coisas: batons, cosméticos, roupas. Seus telefones também são semelhantes, mas uma delas é pobre. Qual delas? Dê uma olhada com mais atenção à garota da esquerda. Seu telefone a denuncia, é uma cópia óbvia. Mas, novamente, ela economizou dinheiro. Ela não será pobre por muito tempo. Quem será? O Marcos e a Lisa namoravam há 2 anos. Um dia ele foi até a casa da namorada para pedir a mão dela. Mas quando chegou lá, encontrou a Lisa com outro homem. O Marcos ficou furioso. O outro cara ficou com medo e saiu correndo da casa. A Lisa ficou gritando que aquele era seu irmão, mas o Marcos havia entendido tudo. Infelizmente, ele não tinha visto o rosto do cara claramente. Quando ele correu para fora, viu 3 homens. Qual deles é o amante da Lisa? É o cara da esquerda. Está congelando lá fora e os outros 2 estão com as bochechas e nariz vermelhos. E o rosto do terceiro cara está pálido porque ele acabou de sair da casa quentinha. Uma escolha estranha. Todos os dias, o Márcio vai de bicicleta até a estação ferroviária para ir até a faculdade. Existem 2 paradas perto da casa dele.
Uma fica a 2 km de distância da sua casa e a outra a 3 km de distância na direção oposta. De manhã, ele sempre pega o trem na primeira parada e à tarde ele desce na segunda. Por quê? A casa do Márcio e as estações ficam na colina, e isso permite que ele desça o morro de bicicleta sem nenhum esforço. Um problema financeiro. Um criminoso famoso pegou o rico empresário Brian e o trancou em um quarto. Eu não vou lhe deixar sair até que você dobre o dinheiro que vou deixar para você. E o criminoso colocou $5.000 na mesa. Quando voltou, o Brian já havia dobrado o dinheiro. Ele não tinha saído da sala, nem se comunicado com ninguém. Então, como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. Uma percepção. 3 amigos adormeceram debaixo de uma árvore no campo. Enquanto estavam descansando, um menino pintou um bigode no rosto de cada um. Assim que os homens acordaram, todos começaram a rir, mas então, de repente, eles pararam. Por quê? No início, eles viram o bigode no rosto dos amigos e acharam engraçado. Mas então eles perceberam que seus amigos estavam rindo também. Isso significava que todos agora tinham um bigode no rosto. O avô rico. O Arthur e seu avô eram muito próximos. Eles passavam muito tempo juntos e adoravam decifrar enigmas de detetive. Infelizmente, o idoso faleceu inesperadamente. Seu advogado informou aos parentes que o avô havia escondido todo o seu dinheiro e ele era um homem rico. Quem encontrasse receberia toda a herança. O Arthur percebeu que o avô queria que ele pegasse tudo. Ele correu para o escritório do idoso e logo entendeu onde procurar o dinheiro. Você consegue descobrir? Há uma cruz desenhada na imagem com uma fonte. Aquela é a fonte do jardim deles. O Arthur precisa procurar o dinheiro lá. A Jéssica é mãe de 3 filhas e trabalha como detetive. Ela chega em casa tarde da noite e vai direto para a cozinha para preparar o jantar. Uma bagunça enorme já está esperando por ela em casa. Parece que alguém já jantou. Um sanduíche de pasta de chocolate. Ela não deixa suas filhas comerem esse tipo de coisa. Então, ela sobe as escadas e reúne todas as suas filhas. Kátia, Serena e Ana estão ocupadas fazendo o dever de casa. Todas negam ter comido pasta de chocolate, mas ainda assim, ela sabe quem foi. Quem está mentindo? E como a Jéssica soube? Voltando à cozinha, a faca está do lado direito da pasta de chocolate. Isso significa que a pessoa que fez o sanduíche é canhota. Ela tem apenas uma filha canhota, que é a Ana. Você se perde na floresta e acaba caminhando o dia todo. Finalmente, ao pôr do sol, você se depara com uma pequena e assustadora casa. Parece que uma bruxa mora lá. Você não tem outra escolha, então entra e pede a ela que lhe mostre o caminho para sair desta floresta maluca. A bruxa concorda, mas com uma condição. Você tem que jogar um jogo. Se responder corretamente, ela deixa você ir. Se cometer um erro, terá que ficar com ela para sempre. Aqui está a pergunta. Você tem algo que é seu. Você mal o usa, mas os outros o usam muito. O que é? É o seu nome. Você está no exterior, curtindo o sol e as merecidas férias. Um dia na praia você conhece uma linda mulher e passa o dia inteiro com ela. À noite você lhe pergunta se podem se encontrar novamente amanhã. Ela sorri e diz que sim, se você conseguir adivinhar de onde ela vem. Mas ela realmente gosta de você, então ela lhe dá uma dica. O lugar de onde eu venho é 2 da Armênia, 2 da Geórgia, 1 da Noruega, 1 da Turquia, 2 da Índia e 1 da Austrália.
Você consegue adivinhar de onde ela é? Duas da Armênia significa que você deve pegar as duas primeiras letras do nome Armênia, A-R. E assim por diante. Duas da Geórgia é G-E. Uma da Noruega é N. Uma da Turquia é T. In, da Índia. E A, da Austrália. Juntos elas formam Argentina. Isso foi bem trabalhoso. É melhor ela valer a pena. Você está vagando por uma floresta diferente e se depara com um piquenique. São todos bruxos. Você tenta se esconder antes que eles notem você, mas... Oh! O que eles querem? Na verdade, eles são bem tranquilos. Só precisam da sua ajuda. Há 8 deles. E um está comemorando seu aniversário de número 999. Eles têm um bolo de aniversário, mas há um problema. E não é que tenha velas de mais e bolo de menos. A faca mágica deles pode fazer apenas 3 cortes. E eles não conseguem descobrir como cortar o bolo em 8 pedaços. Você consegue resolver isso? Primeiro, corte o bolo ao meio. Em seguida, faça outro corte de modo que haja 4 peças iguais. Agora, corte o bolo ao meio pela lateral para fazer 2 camadas. E assim, todo mundo ganha um pedaço. A Helena finalmente conseguiu uma guitarra nova. Ela queria tocar imediatamente, mas precisava ir para a escola. Ela a trancou em seu quarto e saiu. Quando voltou para casa naquela noite, a guitarra havia sumido. A família dela era brincalhona. Eles sempre pregavam peças um no outro. Ela perguntou a todos sobre sua guitarra. Aqui está o que eles disseram. A mãe dela disse que ela nem tinha visto a guitarra. O pai dela disse que a viu quando passou pelo quarto dela, mas não entrou porque tinha muito trabalho a fazer. O irmão dela disse que estava em casa, mas passou o dia todo lá embaixo. A Helena resolveu o mistério instantaneamente. Você consegue descobrir também? O pai dela está mentindo. Ele diz que viu a guitarra ao passar pelo quarto dela, mas isso seria impossível, pois ela havia trancado a porta ao sair. A senhora Miller saiu de casa e colocou uma nota de $100 na sala de jantar para o filho. Mas o filho disse que nunca viu dinheiro. Havia 3 outras pessoas na casa naquela manhã. Sandro, o jardineiro, Bruno, o cozinheiro, e Márcia, a empregada doméstica. O Sandro diz que viu dinheiro, mas ele é um homem honesto, nunca o pegaria. O Bruno diz que passou a manhã na cozinha e não viu dinheiro. A Márcia diz que teve que abrir a janela da cozinha, mas que não queria que a nota voasse. Então, ela a colocou neste livro entre as páginas 35 e 36. Você sabe dizer quem está mentindo? A Márcia está mentindo. Ela não poderia ter colocado o dinheiro entre as páginas 35 e 36, pois são 2 lados da mesma folha. O Kevin é solteiro e tem 4 filhas. Certa noite ele estava trabalhando até tarde e recebeu um telefonema de um vizinho. O vizinho acabou de ver uma de suas filhas passeando com as amigas, em um bairro totalmente diferente. Estava escuro, então o vizinho não sabia quem era. Quando o Kevin voltou para casa, perguntou às filhas qual delas tinha saído depois de escurecer. A Lilian diz que passou a noite inteira lendo. A Manuela diz que estava jogando Uno. A Rita diz que estava no quintal da piscina. A Eva diz que estava conversando com a amiga em seu quarto. O Kevin soube imediatamente quem estava mentindo. E você? Foi a Manuela. Ela não poderia estar jogando Uno sozinha. Ela está escondendo algo. A Gabi é uma sereia. Sim, é sério. Ela mora no Oceano Atlântico com sua família e amigos. Você sabe dizer quem é a irmã caçula da família só de olhar para essas jovens? Observe a vovó sereia. Ela tem um monte de estrelas do mar em sua cauda. Isso é uma pista. Cada estrela simboliza um ano de vida. Isso quer dizer que a sereia do meio é a mais jovem. A cauda dela está decorada com 15 estrelas do mar, o que indica que tem 15 anos. As outras 2 irmãs têm 18 e 22 anos, respectivamente.
Um dia, a Gabi foi a uma festa de sereias, mas um dos convidados não era a sereia coisa nenhuma. Qual? Esse tubarão aqui, ó, ele não é uma sereia. A mãe da Gabi, a Fiona, é dona de uma linda joalheria térrea. Ela foi para sua loja assim que o dia amanheceu e descobriu que o colar mais caro havia sido roubado. Então, chamou a polícia submarina. O detetive Peixoto chegou e interrogou a Fiona. Eu fechei a loja às 10 da noite e fui para casa. Nessa hora, o colar de pérolas ainda estava aqui. O investigador identificou 3 suspeitos. O dono da loja ao lado disse: fechei às 8 da noite e fui para casa depois disso. O vigilante falou: era meu plantão ontem à noite. Talvez o ladrão tenha entrado na loja enquanto eu patrulhava o outro andar. E a moça da limpeza afirmou que tinha acabado de limpar tudo às 4 da tarde. Depois tinha ido correndo para casa, pois era aniversário do marido. Quem está mentindo? O vigilante. A loja da Fiona tem apenas um andar. Ele não poderia estar em outro andar quando o local foi roubado. Não tem outro andar. A Gabi estava nadando com os golfinhos e chegou à superfície. De repente, avistou 2 caras bonitos, o Paulo e o Ricardo. E os 2 estavam em apuros. Qual ela deve salvar primeiro? O Ricardo. Embora o bote de madeira esteja um pouco inundado com água, ele está ok. E o Paulo consegue ir tirando a água aos poucos. Mas este bote inflável aqui está furado. O Ricardo vai parar dentro da água daqui a pouco. E tem um tubarão de olho. A Gabi salvou os 2 caras e os levou para a areia. O Paulo pegou seu celular e tirou uma foto dela sem pedir permissão. A sereia pediu para ele apagar a imagem, pois não queria que ninguém soubesse nada a seu respeito. O Paulo disse: ok, vou apagar, mas primeiro você precisa decifrar o meu enigma. A água salgada está em toda parte, mas não na mar à vista. Do que estou falando? E aí, consegue ajudar a Gabi? A resposta certa é lágrima. O Ricardo pediu a sereia em namoro e ela aceitou. A jovem foi até a bruxa da vila para comprar uma poção que a fizesse ter pernas humanas por 24 horas. A porta da casa da feiticeira estava fechada e um bilhete dizia: se quiser me encontrar, encontre a chave primeiro. Você pode ajudar a Gabi a encontrar a tal chave? Aqui está ela. A sereia abriu a porta com a chave e encontrou mais uma porta, protegida por senha. Havia um bilhete na porta. O que é? Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Ajude a jovem a resolver esse enigma. É o relógio. A Gabi não tinha dinheiro algum. A bruxa fez um trato com ela. Se você decifrar meu enigma, lhe dou a poção de graça, mas se errar, será minha escrava para sempre. Então, preste atenção. 2 formam um inteiro e 4 um par. Tem 6 em um trio. 8 é um quarteto. Mas o que você precisa saber é o nome que define uma unidade de mim. Quem sou eu? A Gabi decifrou o enigma rapidinho e pegou a poção. E você? A resposta certa é metade. A Gabi pegou a poção, bebeu e se transformou em humana. Havia 3 rotas que ela poderia pegar para chegar ao local do encontro. O primeiro caminho passava por uma vila habitada por vampiros. O segundo era cheio de flores tóxicas que poderiam fazê-la enlouquecer. E o terceiro passava por uma floresta encantada que bloqueava qualquer magia e cancelava todos os feitiços anteriores. Qual caminho a jovem deve escolher? A primeira opção é a mais segura. É um dia ensolarado, os vampiros provavelmente estão dormindo.
O Ricardo e a Gabi se encontraram em um restaurante chamado Três Sereias, mas há apenas 2 estátuas de sereias na entrada. O dono do restaurante, o Vitor, está ciente disso e poderia facilmente corrigir a incoerência, mas não quer. Por quê? Isso é uma estratégia de negócios. Quem passa por ali vê o erro, entra para informar o dono e geralmente já fica para almoçar. O Ricardo é um detetive da delegacia local. Durante sua refeição com a Gabi, recebeu uma ligação urgente do trabalho. O João, que é dono de uma casa de campo, disse que sua faxineira tinha tentado acabar com a vida dele. Na noite anterior, ela lhe deu uma maçã para comer na sobremesa. O homem mordeu e desmaiou. Quando acordou na manhã seguinte, ligou para a polícia imediatamente. O Ricardo e a Gabi foram para lá. A faxineira negou tudo. A Gabi não sabia em quem acreditar. Mas quando o Ricardo examinou a cena do crime, entendeu na hora quem estava mentindo. E aí, quem era? A faxineira ou o dono da casa? O homem disse que havia comido uma maçã envenenada. Então, se isso tivesse acontecido no dia anterior, a fruta estaria marrom agora, mas não está. O cara deve ter dado uma mordida na fruta pouco antes de chamar a polícia. A Gabi não percebeu isso porque não mora em terra firme. O casal resolveu fazer um piquenique em um campo de girassóis, mas tem alguma coisa errada lá. Você sabe dizer o quê? O vento está soprando as nuvens para a direita, mas as flores estão balançando para a esquerda. Isso é impossível. A Gabi acabou cochilando no campo. Quando acordou, o Ricardo tinha sumido. Ela olhou ao redor e viu um duende do mal. Ele disse: "Coloquei seu namorado na prisão, sereia. Se quiser vê-lo de novo, você terá que decifrar meu enigma. Posso ser vermelho, azul, roxo e verde. Ninguém me pega, por mais que tente. Quem sou eu?" Ajude a Gabi a salvar o Ricardo. A resposta certa é arco-íris. O duende levou a Gabi para seu laboratório secreto. Ele disse: "Clonei seu namorado, então não precisamos mais dele. Agora você pode levá-lo para casa. Infelizmente, não lembro qual deles é o verdadeiro, mas você deve saber. Ajude a jovem a descobrir qual desses caras é o Ricardo." Este cara tem 3 dedos. Os dentes deste estão muito afiados para um humano. Este aqui não tem sobrancelhas e este possui orelhas pontudas. Então aqui está o humano que ela procura. O duende devolveu o Ricardo para a Gabi. Os dois saíram correndo do laboratório. Começou a chover e eles resolveram se abrigar em um castelo antigo e assustador. Quando entraram, avistaram uma linda fonte. Foi então que perceberam que não estavam sozinhos. Havia muitos fantasmas ali dentro. Você sabe dizer quantos exatamente? São 7 nesta imagem. Um deles está escondido dentro da fonte. E aquele cara ali não é um fantasma. Ele tem pés e está suando. É o dono do castelo. Fred é um cara de sorte. Ele trabalha em uma fábrica de chocolate como guarda noturno. Certa vez, ele estava inspecionando a fábrica, como de costume, e notou que alguém havia roubado várias caixas com bombons de chocolate especiais. Na manhã seguinte, o Fred questionou 3 suspeitos. Jason, um confeiteiro, disse que terminou seu turno às 19 horas e foi para casa imediatamente. Sua esposa poderia confirmar que ele ficou em casa a noite toda. Harry, um entregador, disse: "Eu não como chocolate, até mesmo o cheiro causa erupções severas na minha pele." E Pedro, um faxineiro, disse: "Ontem eu estava limpando o armazém. Encontrei um bombom de chocolate no chão e comi. Sinto muito, por favor, não me demita." Quem é o ladrão? O Harry. Ele está em uma sala com uma tigela de chocolate derretido sem nenhuma proteção. Ele teria algumas erupções cutâneas se sua alergia fosse real. Mais um dia de trabalho na fábrica de chocolate.
O Jason decidiu brincar com o Fred e cobriu um ovo de galinha cru com uma camada de chocolate. O embrulhou e colocou entre ovos de chocolate de verdade em uma bandeja. Quando Jason trouxe os ovos de chocolate, o Fred identificou o falso imediatamente. Você consegue descobrir como? Os ovos de chocolate verdadeiros são ocos por dentro, então eles estavam rolando pela bandeja enquanto Jason caminhava. Mas o ovo cru é mais pesado e não se mexeu muito. O Fred decidiu se cobrar do Jason. Ele se vestiu de fantasma para assustá-lo. Mas de repente, vários fantasmas reais apareceram na sala. Você consegue descobrir qual desses fantasmas é o Fred? Esse cara ali, ele é o único fantasma que não é transparente. Certa noite, a fábrica estava comemorando seu aniversário. A gerência organizou uma festa. Todos os funcionários participaram de uma competição de karaokê. A maioria cantou incrivelmente bem e recebeu presentes e flores. Mas apenas duas das melhores cantoras, a Nancy e a Betty, chegaram à final. Elas se prepararam para se enfrentar em mais uma rodada. Mas de repente, a Betty caiu no chão, inconsciente. Os médicos alegaram que ela havia sido envenenada. Porém, todos os participantes da competição haviam comido exatamente a mesma comida. Além disso, a polícia verificou os pratos e não encontrou nada. Você consegue adivinhar o que aconteceu? Alguém envenenou as flores da Betty. No dia seguinte, o Fred veio trabalhar como de costume. Ele olhou em volta e exclamou: "Espere um minuto. Quem trouxe um gato para a fábrica de chocolate? Nenhum animal de estimação é permitido aqui. Você consegue ver algum animal?" Aqui está. O gato se assustou e fugiu para outra peça. O Fred o seguiu. Você consegue identificar o gato agora? Está escondido ali. E novamente, o Fred não conseguiu pegar o gato. Ele correu para fora do prédio e se escondeu no jardim. Você pode ajudá-lo a encontrar o gato? O pobre animal está ali. O Fred pegou o gato e encontrou um pequeno bilhete preso em sua coleira. Tinha informações de contato. O Fred ligou para o dono do gato, mas ninguém atendeu. Então, depois do trabalho, o Fred pegou o gato e foi para o endereço mencionado no bilhete. Era um castelo assustador. A porta estava trancada e exigia uma senha. Você pode ajudar o Fred a decifrar o código usando essa dica? A senha é arco-íris. Um velho sombrio cumprimentou o Fred dentro do castelo. O Fred esperava que ele o agradecesse por trazer o gato de volta, mas o velho começou a rir maldosamente e trancou todas as saídas. E então ele disse: "Se você conseguir completar 3 tarefas que lhe darei, receberá R$1 milhão. Mas se falhar, ficará no meu castelo para sempre. Aqui está a primeira tarefa. Ajude-me a encontrar meus óculos entre todos esses vegetais." Você pode ajudar o Fred? Aqui estão eles. A próxima tarefa era preparar uma poção e fazê-la na ordem correta. Ele deu a Fred esta receita. Você pode ajudá-lo? Primeiro de tudo, você tem que colocar curry. Em seguida, vá de mirtilos para fazer a poção parecer esverdeada. E por fim, adicione tomates para fazer a poção parecer marrom. Quanto ao abacate e a cenoura, o Fred não precisa deles. E a terceira tarefa é encontrar um livro nessa sala bagunçada. Você consegue vê-lo?
está meio escondido dentro do sofá. O velho deu dinheiro ao Fred, lhe mostrou a saída e desapareceu. Mas quando o Fred tentou sair, percebeu que a porta estava trancada. Tinha um cadeado de combinação. O Fred encontrou este bilhete misterioso nas proximidades. Ele tem que fazer isso corretamente, ou pode ficar preso por um longo tempo. Que código abrirá a porta? Dois, 3, 6, 1. Cada número corresponde ao número de círculos no primeiro conjunto de números. Agora, o Fred estava livre para seguir seu caminho. Assim que o Fred saiu do castelo assustador, decidiu deixar o emprego e fazer uma viagem ao redor do mundo. Primeiro, ele pegou um voo para a Espanha. A bordo do avião, ele conheceu a Glória. Ele perguntou de que país ela era. Em vez de responder, a Glória lhe mostrou esse quebra-cabeça. Você consegue adivinhar o país? Isso mesmo, ela é da Suíça. Então a Glória perguntou ao Fred de que país ele era, e ele lhe mostrou este quebra-cabeça. Você consegue adivinhar o país dele? Cuba. O Fred desembarcou em Madrid e foi passear. Ele não havia reservado nenhum hotel com antecedência, então ficou vagando pela cidade, procurando um bom lugar para ficar. De repente, o Fred notou este pequeno hotel fofo e entrou. Foi um grande erro. Por quê? Está vendo esse zumbi na janela? Este lugar não parece seguro. Assim que o Fred entrou no hotel assustador, a porta bateu atrás dele. Ele então viu 3 portas que levam à liberdade. Aranhas venenosas rastejavam atrás da primeira porta. Atrás da segunda porta, flechas voavam na altura da cabeça. E atrás da terceira, havia um buraco negro. Qual porta o Fred deve escolher? Você pode ajudá-la a escapar? Ele deve escolher a segunda porta. Ele pode rastejar sob as flechas. Após sua aventura, o Fred decidiu almoçar em uma cafeteria local. Mas algo está definitivamente errado aqui. Você consegue descobrir o que é? Olhe para esta janela. A vista da rua está de cabeça para baixo. O garçom veio até o Fred para pegar seu pedido, mas de repente, uma mulher na mesa ao lado começou a gritar: "Me ajudem! Tem baratas na minha sopa!" O gerente do local questionou 3 suspeitos. O cozinheiro disse que havia preparado a sopa como de costume e estava tudo bem quando ele passou o prato para o garçom. O garçom disse que não tocou na sopa, ele apenas a serviu para a mulher e foi atender outro cliente, o Fred. O marido da mulher disse: "Eu não estava aqui quando minha esposa recebeu a sopa. Eu estava lavando as mãos no banheiro." Você sabe dizer quem colocou baratas na sopa? Ninguém. Dê uma olhada no teto. As baratas rastejaram para fora da ventilação e várias delas caíram na sopa da senhora. Ei! Que tal alguns enigmas complicados para colocar seu cérebro para funcionar? Preparado? Em quanto tempo você consegue resolver este? A Grace tem 7 filhos e cada um deles tem uma irmã. Quantas crianças ela tem no total? A resposta é 8, considerando que todos os filhos têm a mesma irmã. Então, 7 filhos mais uma irmã igual 8 crianças. A família do Stefan estava fora neste fim de semana, mas ele foi encontrado inconsciente do lado de fora de sua mansão. Os investigadores tinham 3 suspeitos principais. Todos estavam na casa quando tudo aconteceu. A primeira pessoa era a Maia, mas ela alegou ser inocente. "Eu estava limpando a casa de manhã e depois tirei uma soneca à tarde", disse ela aos investigadores. O mordomo, João, falou: "Me pediram para conferir o estoque de alimentos à tarde." E a última pessoa a ser interrogada foi o Jaime, o motorista. Ele alegou que estava longe da casa naquele dia. "Eu estava levando os filhos do patrão para uma festa." Qual
Qual dessas pessoas você acha que é culpada? Foi o Jaime. Todos os membros da família estavam fora naquele fim de semana, então seu álibi não pode ser verdade. Qual palavra em inglês tem a mesma pronúncia, mesmo depois de você tirar 2 de suas 3 letras? É bee, que significa abelha. Ufa, essa foi complicada. Observe estas imagens e tente adivinhar o que está errado. Na última foto, a mulher está tentando comer sopa com um garfo. Como se funcionasse. Havia 4 peras na cesta e 4 pessoas na sala. Cada pessoa pegou uma fruta. No final, ainda sobrou uma pera na cesta. Como isso é possível? A última pessoa pegou a pera que ainda estava na cesta. O aniversário da Mari estava chegando e ela decidiu se presentear com um dia relaxante em um spa. Durante a massagem, a garota cochilou. Quando acordou, o dinheiro que tinha na bolsa havia sumido. Ela tinha 3 suspeitos. A caixa, Érica, afirmou: "Eu estava almoçando lá atrás." A Caterine, a massagista, disse: "Eu fui até o fundo do salão para pegar um pouco mais de óleo." A última pessoa era outra cliente, a Mônica, que disse que não tinha visto nada e estava apenas esperando seu atendimento. Você sabe dizer qual é a culpada? É a Caterine. Ela deve ter esperado que a Mari adormecesse para pegar as coisas dela. Veja o dinheiro escondido atrás dos olhos. Ei, está na hora de ir ao cabeleireiro para cortar as pontas duplas. Mas neste cenário existem apenas 2 cabeleireiros na cidade que podem cortar seu cabelo. Este cara ou esta garota. Qual deles você deve escolher? A garota, é claro. Se há apenas 2 cabeleireiros na cidade, isso significa que um corta o cabelo do outro. E a julgar pelo corte que ele fez nela, parece que o cara realmente não sabe o que está fazendo. Se um galo põe um ovo em cima desta cabana, em que direção ele irá rolar? Ahá! Galos não põem ovos, então não rolam para lugar nenhum. O vendedor de uma loja cara de cuidados com a pele chamou a polícia porque alguém havia roubado seu negócio. Ele não viu o culpado, mas de acordo com as imagens da câmera de segurança, havia 3 clientes na loja no momento do assalto. Os policiais interrogaram cada um deles. O Michel disse que estava comprando algumas coisas para seus animais de estimação. A segunda suspeita, a Kátia, estava procurando pomadas e um pouco de gel de babosa. E a terceira, a Raquel, falou aos interrogadores que estava ocupada procurando loções. Você sabe dizer quem está mentindo? O Michel é o culpado. A loja de produtos para a pele não vende nada para animais de estimação. O Pedro é um homem rico que possui muitas joias caras. Um dia ele acordou e percebeu que tudo havia sido roubado. Então chamou um detetive particular para resolver o caso. A Carla, esposa do Pedro, foi a primeira a ser interrogada. "Eu estava tomando banho na hora", disse ela nervosa. A Bianca, a governanta que trabalhava para a família havia anos, garantiu que não estava na casa. "Eu estava limpando a garagem." A última suspeita era Maria, a cozinheira. "Eu estava fazendo almoço para a família", falou para o detetive. Você sabe dizer quem roubou as joias? Foi a Maria, claro. Ela afirmou que estava preparando o almoço, mas o crime aconteceu à noite. Um homem mora no 80º andar de um prédio alto. Em dias de chuva, ele sobe de elevador, mas em dias ensolarados, só pega o elevador até a metade do caminho e depois vai pelas escadas. Por que ele faz isso?
Bem, acontece que o homem é baixinho. Normalmente ele só alcança o botão do 40º andar. Mas em dias de chuva, o cara consegue apertar o botão do 80º andar com a ajuda do cabo do guarda-chuva. Genial, né? Em um dia chuvoso, a Marina decidiu trabalhar em casa. A certa altura, ela foi ao banheiro e, quando voltou, percebeu que seu celular e dinheiro haviam sido roubados em sua própria casa durante o dia. Havia 3 pessoas na casa no momento. Sua irmã, a Beth, disse que não foi ela. Eu ainda estava dormindo naquela hora, pois tinha ido tarde para a cama ontem. Sua outra irmã, a Ana, afirmou que estava passeando no jardim quando aconteceu. Eu estava no jardim observando a dama da noite florescer. E por último, o João, namorado da Marina. Acabei de chegar em casa para o almoço, falou. O que você acha? Qual desses 3 suspeitos roubou o dinheiro e o celular da Marina? A Ana é a culpada, claro. As damas da noite só florescem à noite. Então ela provavelmente entrou escondida e pegou as coisas da Marina enquanto a garota não estava. Um fazendeiro cavalgou até a cidade no domingo. Ele ficou lá por 4 dias e foi embora no domingo. Como isso é possível? O cavalo do fazendeiro se chama Domingo. Aposto que você não adivinhou esta, né? Caiu um temporal terrível na fazenda do tio João e todos, menos 15 porcos, estavam desaparecidos e não foram encontrados. Quantos porcos ainda estão no chiqueiro? Se você disse 15, acertou. Há 3 cômodos importantes em uma casa. O primeiro é uma biblioteca cheia de livros raros. O segundo guarda montes de dinheiro e ouro. E o terceiro tem caixas cheias de joias caras. Em caso de incêndio, de qual cômodo a polícia tentará apagar o fogo primeiro? A resposta correta é nenhum. A polícia não combate incêndios. Esse é o trabalho dos bombeiros. O Ricardo quer se tornar um chefe famoso, mas a escola de culinária só aceita candidatos maiores de 18 anos. O irmão do Ricardo, o Jefferson, é 2 vezes mais velho que ele. A irmã dele, a Ruth, é 2 vezes mais nova que o Jefferson. Ela completou 18 anos este ano. Então, Sherlock, o Ricardo pode se inscrever na Escola dos Sonhos este ano? Sim, ele tem 18 anos. O Ricardo preparou todos os documentos para a escola de culinária, mas ele ainda precisa adquirir alguma experiência profissional e recomendações para ser aceito. Ele encontrou 3 anúncios de emprego. O Paulo tem uma pequena lanchonete no 4º andar do shopping local. Ele precisa de ajuda na cozinha. A Jaque oferece um estágio de meio período no restaurante chique de sushi que ela tem. Mas primeiro é preciso pagar $300 por um treinamento de 2 semanas. O Samuel precisa de um assistente na loja de massas dele. Apenas uma dessas ofertas não é falsa. Você sabe dizer qual? Não há 4º andar neste shopping. A foto da Jaque está pendurada na vidraça do restaurante e diz golpista. Então o Ricardo deveria escolher o Samuel. O Samuel gostou das habilidades e do currículo do rapaz, mas ele queria testar sua inteligência antes de contratá-lo. Por isso, lhe deu essa lista de ingredientes e pediu que os trouxesse da despensa da loja. Infelizmente, o Samuel codificou essa lista. Você pode ajudar o rapaz a encontrar todos os produtos? Aqui está o primeiro ingrediente. Eu sempre tento acompanhar minha amiga mostarda. Quem sou eu? Você adivinhou? É o ketchup. Aqui está o próximo. Meu amigo mais próximo é manteiga de amendoim. O que eu sou? O segundo ingrediente é geleia. Sou um pássaro, uma fruta e uma pessoa ao mesmo tempo. O que eu sou?
Um kiwi. Eu acompanho a maioria dos vegetais e lanches. O que eu sou? O molho. Uma pequena piscina com 2 camadas de parede ao redor. Uma é branca e macia e a outra é escura e dura no meio de um gramado marrom claro com um contorno de grama verde. O que é isso? Um coco. É difícil dar uma mordida suave e você pode me mastigar por um longo tempo se eu estiver bem seco. O que eu sou? A resposta é carne seca. Eu sou um vegetal verde que parece uma pequena árvore. O que sou eu? Você consegue adivinhar? Eu sou o brócolis. Por dentro são verdinhas, por fora podem ser rosa, roxas ou verdes. As sementes são pretinhas. O que são? Tenho certeza que você adivinhou que são as uvas. Muitas pessoas me confundem com um vegetal, mas na verdade eu sou uma fruta. Fico vermelho quando estou maduro e sou fatiado e servido em hambúrgueres. O que eu sou? O tomate. Eu venho de baixo. Eu posso ser venenoso ou uma iguaria deliciosa. O que eu sou? Você consegue adivinhar? É o cogumelo. Você joga o meu exterior fora e cozinha o meu interior. Então você me come por fora e joga fora o que tem dentro. O que eu sou? A resposta correta é o milho. Hora do ingrediente final. Eu sou um casaco vermelho e tenho uma pedra na garganta. Quem sou eu? Eu sou a cereja. Muito bem. O Ricardo trouxe todos os ingredientes. Samuel o contratou imediatamente e pediu-lhe para anotar os pedidos. O rapaz viu 3 clientes no café, mas apenas um deles era um humano de verdade. Você consegue identificar quem exatamente era? Essa mulher tem guelas como um peixe. Ela é uma sereia. E esse cara está vestindo calça em vez de camisa e ele está tentando pagar com conchas. Está bem claro que ele não é deste planeta. Alguém roubou a caixinha de gorjetas do café do Samuel. A polícia chegou quase imediatamente. O Ricardo disse que só conseguiu ver as costas do ladrão e sabia que era uma mulher. No dia seguinte, outro assalto aconteceu, mas dessa vez o segurança conseguiu bloquear a saída. A polícia chegou em 1 minuto. Eles viram 4 mulheres no café. Você pode dizer quem era a ladra? A Pamela. Ela é a única cujos sapatos são bons o suficiente para correr. A polícia quase a prendeu, mas ela conseguiu escapar. O Ricardo correu atrás dela, viu que ela entrou em uma escola e a seguiu. Ao ver o moletom dela em uma das portas, ele entrou na sala de aula. O rapaz viu 4 moças que se pareciam com ela. Você pode ajudá-lo a encontrar a verdadeira Pamela? Lá está ela. Não tem livros nem canetas na mesa dela. 2 meses depois, o Samuel fez uma ótima recomendação do Ricardo. O rapaz se inscreveu na escola de culinária e agora tem que fazer algumas provas. A tarefa atual dele é preparar uma deliciosa sopa. 3 moças lindas estão fazendo o mesmo teste com ele. Ele gostou delas igualmente, mas apenas uma delas era confiável. Você sabe dizer qual?
A Jana tem um frasco de veneno na sua coleção de especiarias. A Flávia colocou alfinetes na sopa dela, e isso é muito suspeito também. A Kátia não fez nada de errado, ela parece bem confiável. Após o teste da sopa, o Ricardo recebeu uma nova tarefa. Ele deve dizer qual cupcake está bem no centro da bandeja. Você pode ajudá-lo? É o rosa. Aqui está a próxima tarefa. Qual macarrão está bem no centro? O roxo. Muito bem. E nessa bandeja, você sabe dizer qual biscoito está bem no centro? Este. O Ricardo convidou a Kátia para jantar. Era o primeiro encontro deles e, para impressioná-la, ele mesmo fez o jantar. Ele deixou todos os pratos na cozinha e subiu para tomar banho antes que ela chegasse. Quando voltou para a cozinha, descobriu que alguém havia comido toda a comida. Ele interrogou 3 suspeitos. A Ruth disse: "Estou de dieta, não como depois das 17 horas." O pai do Ricardo disse: "Passei a noite inteira removendo as folhas secas do telhado." O irmão dele, o Jefferson, disse: "Mano, tenho treinado o dia todo. A maratona está marcada para amanhã." Quem está mentindo? O pai do Ricardo. O telhado ainda está coberto de folhas. A Kátia convidou o Ricardo para fazer um piquenique no parque. Eles encontraram 3 lugares aconchegantes, mas apenas um deles é seguro. Você sabe dizer qual? Há um puma escondido nesta árvore, ou seja, não é a companhia mais segura para o piquenique. E há cobras na grama, então eles devem escolher a segunda opção. O casal teve uma conversa sobre o futuro. Ele confessou que queria abrir seu próprio restaurante. Ela queria o mesmo. De repente, uma bruxa assustadora apareceu na frente deles e disse: "Jovens, darei dinheiro para o restaurante de vocês se conseguirem resolver o meu enigma." Os 2 concordaram. Ela perguntou: "O que aumenta sem comida?" Em 1 minuto, a bruxa deu a eles uma mala cheia de dólares. O que eles disseram? A resposta correta é a fome. O Ricardo e a Kátia correram para casa, mas se perderam no parque. Eles andaram em círculos por várias horas e ficaram muito cansados. Finalmente, encontraram os portões, mas o guarda do parque já havia trancado, pois era muito tarde. Os portões tinham uma fechadura de combinação com 9 botões multicoloridos. Você pode ajudar os 2 a adivinhar esse código? Preste atenção na cor das luminárias do parque. Essa é uma dica. Para abrir os portões, os amigos precisam clicar nos botões vermelho, amarelo e roxo. Agora, os 2 são sócios e precisam encontrar um espaço para o restaurante. O Lucas trabalha como contador em uma fábrica de móveis. Alguns dias atrás, ele esqueceu de colocar seus resultados de vendas no relatório financeiro semanal. Felizmente, seu chefe não percebeu. Então, o Lucas corrigiu o documento e resolveu o problema. Ontem, ele chegou atrasado no trabalho e perdeu uma reunião importante com o departamento de vendas, mas também teve sorte, pois o chefe também não foi à reunião. Hoje é aniversário do chefe e o Lucas não o parabenizou. Só que não foi o único. Todos os outros funcionários se esqueceram da data. E agora, o chefe foi até a mesa do Lucas para anunciar que ele está demitido. Mas por quê? O que o cara deixou de fazer? O chefe o demitiu porque percebeu que o Lucas ficava vendo vídeos no YouTube durante o expediente. Que triste. A Jennifer está fazendo um estágio em uma organização super secreta. Ela tem uma prova final hoje e vem estudando há muitos dias.
lendo livros, se debruçando em idiomas antigos e astronomia e pesquisando sobre lendas e folclore de países diferentes. Para concluir a prova, ela precisa encontrar um monstro entre as pessoas. A jovem está sentada agora em uma sala vazia. O instrutor chega, abre a porta e pede para 5 pessoas entrarem. Elas ficam de frente para Jennifer e a encaram. Quais delas não são humanas? Olhe só para este cara, ele tem 2 mãos esquerdas. Esta mulher está flutuando acima do piso e o instrutor, ele tem um olho sobre a mão, está vendo? O Kevin foi a uma festa de Halloween. Todas as pessoas estão fantasiadas de zumbi. O rapaz percebe que algumas estão se comportando de forma estranha e desconfia de que sejam zumbis de verdade. E você, conseguiu identificar algum? Há 2 zumbis de verdade aqui. Veja, a jovem com o copo na mão tem um olho flutuando na bebida dela. E este cara aqui tem um relógio inteligente no pulso. A tela mostra que a pulsação dele é 0. E é mesmo. Uma empresa de perfumes está contratando funcionários novos. Primeiro, eles precisam passar uma entrevista e escrever uma redação sobre seu perfume preferido. Quando os candidatos terminaram de fazer tudo, o diretor pediu que eles fizessem mais uma coisa: um juramento de fidelidade à empresa se quiserem trabalhar nela. 10 pessoas estão dizendo as palavras do juramento ao mesmo tempo, mas algumas estão trapaceando. Ajude os diretores a descobrir quais. Este cara está com os dedos cruzados e o da esquerda está com as pernas cruzadas. Isso indica que não serão leais à empresa, então o diretor não os contratará. 2 influentes magnatas da mídia estão almoçando em um restaurante caro. Eles estão conversando sobre a fusão de suas empresas. A quantia da transação é de vários bilhões de dólares. Eles estão acertando tudo aos sussurros, já que os termos desse acordo são super confidenciais. E os 2 estão desconfiados de que há alguém ouvindo a conversa. E eles têm razão. Alguns curiosos estão tentando escutar a conversa entre os empresários. Tente encontrá-los. A jovem que está sentada ao lado deles está lendo um jornal de cabeça para baixo, então certamente está tentando escutar o que os bilionários estão falando. Este cara aqui está fingindo ouvir música, já que o fio do fone não está conectado a nada. Outra jovem está sentada na mesa do canto tomando um drink. Mas em vez de uma sombrinha, ela tem uma antena na taça para ajudar a gravar a conversa. Cadê os meus funcionários? Esbraveja o chefe. Ele está furioso, pois 3 pessoas não foram trabalhar hoje. Então ligou para cada uma delas e todas disseram que estão doentes. O cara não acreditou em ninguém e ordenou que as 3 fossem ao escritório. A Maria está usando uma jaqueta grossa, um gorro e um cachecol. Ela está espirrando, tossindo e parece mesmo estar doente. A Laura está andando de muletas. A perna dela está engessada. Pouco depois, o Miguel chega com o braço machucado e não consegue digitar. O chefe tem certeza de que um deles está mentindo. Mas quem? O braço esquerdo do Miguel está quebrado, mas o celular dele está no bolso esquerdo. Ele deve ter usado o braço quebrado para colocar o aparelho lá dentro, o que indica que está fingindo. Ao que tudo indica, ele não queria trabalhar hoje. O João está caminhando por uma floresta. Ele está sentindo frio e fome e está perdido. Ao dar mais alguns passos, para, pois escutou alguma coisa. O rapaz segue a direção do som e encontra uma clareira grande. Há 3 casas ali. Em qual delas o homem deve entrar? A casa da esquerda está fechada por fora. Tem um cadeado na porta, está vendo? A da direita parece segura. Mas olhe para essas pegadas que levam à porta. São de patas de lobo. É melhor o João entrar na do meio. Um viajante está andando pelo deserto há várias horas. Ele não tem mais uma gota sequer de água e já está perdendo as forças. Ao subir em uma pequena colina, avista 3 lagos. Eles estão longe um do outro e só um parece ser real. Ajude o viajante a distinguir a realidade da miragem.
Há 3 palmeiras perto de todos os lagos, mas só um deles está refletindo as árvores. Isso significa que o lago da direita é de verdade. Você está caminhando pela praia. De repente, ouve um grito. Uma mulher está pedindo socorro. Ela está se afogando. Você pula dentro do mar e nada em direção a ela. Mas assim que se aproxima, avista mais 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma precisa mesmo de ajuda. As outras são sereias e tritões que querem levá-lo para o reino delas. Você sabe identificar qual é a humana? Mergulhe no mar e veja qual delas não tem cauda de peixe. O Ricardo adora prédios abandonados e castelos antigos. Hoje, ele está indo dar uma olhada em uma casa que pertenceu muito tempo atrás a um vampiro. Bem, pelo menos é o que diz a lenda. O Ricardo não acredita em nada disso, então pega a câmera e parte para lá. O lugar é escuro e frio. Há barulhos de coisas se quebrando vindo do corredor. O rapaz aponta a lanterna para lá e vê 3 vampiros. Então começa a correr, mas depois para e volta. Parece que os vampiros são falsos. Como ele descobriu isso? Tem um espelho no teto, acima do primeiro vampiro, que está refletido lá. O segundo não tem dentes pontudos. E o terceiro... este parece ser de verdade. Corra! Agora, o Ricardo quer visitar um hospital abandonado. Dizem que lobisomens vivem lá, mas nosso explorador tem certeza de que isso não passa de um mito. Ele andou pelas alas escuras do hospital a noite toda, mas não encontrou nada. Quando estava prestes a sair, 4 homens bloquearam a porta. Eles estavam rosnando e uivando. Qual deles é um lobisomem de verdade? Nenhum. A lua cheia está brilhando através das janelas, mas essas pessoas ainda não viraram monstros. Mesmo assim, o Ricardo sai correndo dali. É melhor não dar bobeira perto desses caras malucos. Um homem rico foi a uma mostra de arte moderna disposto a comprar um quadro novo para sua coleção. O proprietário da exibição mostra a ele 3 obras de diferentes artistas. Na primeira, há um triângulo verde com um girassol no meio. Na segunda, há um tigre tirando uma selfie com seu celular. E a terceira obra retrata uma casa voadora. O colecionador tem certeza de que uma das pinturas é falsa. Qual? Cada pintura tem a assinatura do artista e a data em que foi criada. A imagem com o tigre tem a data de 1957. Não havia celulares e selfies nessa época. Então, a pintura é falsa. O Marcos está ansioso, pois hoje é sua primeira apresentação como DJ em um festival de música eletrônica. Ele entra no palco. A multidão está animada. O rapaz põe os fones de ouvido e coloca a primeira música para tocar. O som está a todo vapor, mas as pessoas não estão dançando. Por quê? A música está tocando só nos fones do DJ. O Marcos esqueceu de conectar o fio nos alto-falantes, tá vendo? O Joaquim e o Estevão estão sozinhos em casa com seus filhos. O Joaquim está conversando com sua mãe e o Estevão está assistindo a um jogo de beisebol na TV. Quem está sendo negligente? O Joaquim. Embora os 2 bebês possam cair da janela e os pais devam ficar atentos, o bebê do Jairo está no andar superior. A Mila e o Gregório prepararam um jantar para seus filhos. Quem está sendo menos inteligente? A Mila. Ela acidentalmente confundiu os pratos. Ela deu ao cachorro a comida de sua filha e está prestes a alimentar sua filha com a comida de cachorro. A Sabrina e seu filho foram para as montanhas passar o dia esquiando. O Adão está fazendo churrasco no quintal enquanto cuida da sua filha. Quem não está cuidando adequadamente da criança? A Sabrina. Seu filho está indo direto para um grande buraco no gelo. A Rebeca e a Natália levaram seus filhos para o lago. Os meninos estão prestes a pular do penhasco. De quem é a criança que está em perigo?
é a da Natália. Há pedras sob o penhasco de onde seu filho está prestes a pular. A Melanie e a Raquel estavam limpando os quartos dos filhos. A Melanie notou o telefone do seu filho e decidiu dar uma olhada. E a Raquel encontrou o diário da sua filha. Quem está encrencada? A Raquel. É errado ler as coisas pessoais de um filho, mas ela também vai ser pega porque sua filha está prestes a entrar no quarto. A Maria e seu filho estão passando um tempo na praia. O Chris e seus filhos estão assistindo à TV. Qual dos pais está fazendo algo errado? A Maria. É perigoso para qualquer pessoa entrar na água durante tempestades. Se está chovendo à meia-noite, você pode deduzir que daqui a 72 horas estará ensolarado? De jeito nenhum. Após 72 horas, será noite de novo. Em uma sala de estar, há duas pessoas, e ambas estão sentadas. Mas se uma delas se levantar, não conseguirá ocupar o lugar da outra de forma alguma. Como isso é possível? A segunda pessoa está sentada no colo da primeira. Um pai diz para sua filha adolescente: "Você chegou muito tarde, às 3 da manhã, e nos deixou muito preocupados. Não quero que essa situação se repita." A filha, porém, respondeu que aquilo jamais aconteceria de novo. Como ela poderia ter tanta certeza? O pai estava falando sobre o nascimento dela. Um especialista em artes pagou uma nota preta por uma tela em um leilão, mas sabia que a obra não valia nada. Ele era um homem honesto e não tinha nenhuma intenção criminosa. Por que o cara comprou o quadro? Embora a tela não valesse nada, a moldura era uma linda e cara obra de arte. O vendedor ambulante tinha uma placa em sua barraca onde dizia: "Um cachorro-quente, R$1,50. 3 cachorros-quentes, R$5. Ele sabe que seus clientes pagarão mais caro por 3 lanches, mas não mudou sua placa. Por que será? A cada vez que os clientes virem sua placa de promoção, comprarão um cachorro-quente, depois outro e depois um terceiro, totalizando R$4,50. Então todos ficam felizes. Os clientes pensam que são espertos e o vendedor aumenta suas vendas. Durante um incêndio, um banco foi roubado. O segurança disse para a polícia que queria salvar um dos sacos de dinheiro, mas precisou se abaixar para amarrar sua bota em frente à saída de emergência. Naquele momento, a porta se abriu e bateu na cabeça dele. Quando ele recobrou os sentidos, o dinheiro havia sumido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora. Você está em uma galeria fotográfica. Depois de dar uma olhada em uma das paredes, percebe que uma das imagens não combina com o resto. Então vê um guaxinim, uma lhama, uma bola de futebol americano e um balão. Você sabe dizer qual não pertence ao grupo? A bola de futebol americano. Os animais e o balão são macios, mas a bola tem textura dura. Há um barril de água no quintal. Você olha dentro dele e diz que ele está mais que meio cheio, mas seu amigo discorda, dizendo que a água está batendo abaixo da metade. Como vocês saberão quem está certo sem usar qualquer ferramenta de medição ou tirar a água do barril? Incline o barril até a água chegar à borda. Se der para ver o fundo, ele está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, está mais do que a metade. O Sérgio e seu irmão Jonas estavam sempre brigando. A mãe deles não aguentava mais e teve uma ideia para fazê-los parar de se desentenderem. Ela disse para os meninos ficarem sobre o mesmo pedaço de papel, de modo que não pudessem tocar um no outro, e funcionou.
Os garotos não conseguiram brigar mais. Como ela conseguiu essa proeza? A mulher passou o papel debaixo de uma porta fechada e fez o Sérgio ficar de um lado e o Jonas do outro. Há uma ponte que possui 1,5 km de comprimento. Ela suporta somente 2.300 quilos por vez. E esse é exatamente o peso do caminhão que a está atravessando. Quando o veículo chega à metade da ponte, ele para. De repente, um passarinho pousa sobre o caminhão. Será que a ponte vai quebrar? A ponte não vai quebrar, pois o caminhão já usou um pouco da gasolina para chegar até o meio dela. Por isso está pesando menos que 2.300 quilos. Uma jovem mulher está sentada perto da janela. Primeiro está distraída com seus próprios pensamentos, mas de repente resolve jogar alguma coisa pela janela. Alguns minutos depois ela cai no chão inconsciente. A garota é perfeitamente saudável e não costuma desmaiar. Não havia ninguém do lado de fora para golpeá-la, então o que será que aconteceu? Ela foi golpeada pela mesma coisa que jogou pela janela. Era um bumerangue que voltou e atingiu sua cabeça. Caramba, que estupidez! 2 homens estão em uma sala, um de frente para o outro. Um deles é um vidente e pode prever o futuro. Ele previu que em 10 minutos o outro homem seria golpeado na nuca. Claro, em choque e paranoico, o outro cara não parou de olhar para o relógio que estava na parede. E exatamente 10 minutos depois, estava caído, com a cara no chão. Como isso aconteceu? Quando se passaram 10 minutos, o homem se virou para ver se havia alguém atrás dele. E nesse exato momento, o vidente o golpeou na nuca. Credo, esse vidente era um lunático, não? Você está caminhando perto de uma floresta quando, de repente, vê um homem usando sunga, óculos de proteção e um tubo de mergulho saindo dos arbustos. Ele parece exausto, mas você sabe que o corpo de água mais próximo dali fica a vários quilômetros de distância. Como aquele homem estranho foi parar na floresta? Havia um incêndio florestal gigante, e o avião que estava extinguindo as chamas precisou pegar água do lago que ficava a vários quilômetros de distância. Ao fazer isso, ele acabou capturando o homem que estava mergulhando no lago. Ele foi jogado junto com a água e, milagrosamente, conseguiu sobreviver. Você vira à direita e imediatamente esbarra em um guarda enorme. Seu coração dá um pulo e você fica paralisado de medo. Para sua surpresa, o guarda olha para você e pergunta: "Quer passar?" Sem palavras, você apenas concorda. Tá legal. Veja só, ninguém aqui quer jogar charadas comigo. Se você resolver um dos meus enigmas, vou deixá-lo ir e não contarei a ninguém que o vi. Combinado? Você concorda novamente, e aqui vem o seu enigma. Qual é a invenção que permite que você veja através das paredes? É uma janela, é claro. O guarda sorri e diz: "Cuidado com os vampiros." Então ele se afasta, deixando você ir. Uau, essa foi por pouco. E vampiros? Isso te dá arrepios, mas você tem que continuar se movendo para sair. E novamente, outra porta que exige uma senha. Você consegue decifrá-la? Há uma dica novamente. Você deve continuar a sequência UDTQCSSOND. Cada uma dessas letras é a primeira letra dos números: U para 1, D para 2, T para 3, depois 4, 5 e assim por diante. O último representa 10, então as próximas 4 letras são O, D, T, C. 11, 12, 13 e 14. Sim, está correto. A porta se abre com um clique. Vamos adiante. Você entra em uma sala enorme e escura. Toda a luz vem das velas que estão por toda a sala. O problema é que existem 4 caminhos e, novamente, você não sabe qual escolher. De repente, cada uma das portas se abre e 4 pessoas entram na sala. Tem 2 homens, uma mulher e uma adolescente. Cada um deles diz ser prisioneiro e que os outros 3 são vampiros. Em quem você confia?
Você deve confiar no segundo homem. Ele é o único que projeta uma sombra com a luz das velas. Os outros 3 não, então eles devem ser vampiros. Assim você corre para o homem e fecha a porta atrás de si. Isso provavelmente irá atrasá-los por um tempo. Mas eles estão atrás de você, então você deve se apressar. Enquanto você corre, o homem diz que está aqui há pelo menos 3 dias. O próximo obstáculo é algo que ele não conseguiu resolver sozinho, então ele não conseguiu sair. Só há uma tentativa, e se você falhar, as saídas serão bloqueadas por 24 horas. Por fim, você se depara com outra porta, protegida por um robô. Para deixá-lo passar, o robô precisa que você diga a senha. O complicado é que a senha é diferente a cada vez. O homem disse que enquanto ele estava escondido na sala, viu os vampiros passando pela porta 2 vezes. Na primeira vez, o robô disse 1 e o vampiro disse 2. Da outra vez, o robô disse 2 e o vampiro disse 4. Quando o homem se aproximou do robô da última vez, o robô disse 5. O homem respondeu 10, mas o robô não o deixou entrar. A porta então foi bloqueada, pois essa não era a resposta certa. Você concorda e se aproxima do robô. O robô diz 6. Qual é a sua resposta? A resposta é 4. A regra não é multiplicar o número por 2, mas dizer o número de letras da palavra. Sua resposta foi aceita. O robô abre a porta e o deixa passar. Novamente, outra sala escura. Mas ao entrar nela, você é cercado por 8 cães famintos. No meio, há um bolo de carne tão alto na mesa que os cachorros não conseguem alcançá-lo. Para acalmá-los e iniciar uma amizade antes de eles o comerem como jantar, você deve alimentá-los com o bolo. Mas aqui está uma coisa complicada. A faca é mágica e você só pode fazer 3 cortes. Após 3 cortes, ela desaparece. Sua tarefa é dividir o bolo em 8 pedaços iguais com esses 3 cortes. Como você pode fazer isso? Com um corte, você corta o bolo ao meio e obtém 2 pedaços. Então, você faz outro corte perpendicular e obtém 4 peças. Com seu último movimento, você deve cortar o bolo ao meio horizontalmente, dividindo cada uma das 4 partes em 2 de uma vez. Muito bem! Vamos começar testando um pouco sua atenção aos detalhes. Dê uma olhada nessas 2 amigas, Ariana e Bruna. Você pode dizer qual delas é mais rica? Deve ser a Ariana. Olha, ela tem uma bolsa Louis Vuitton original. O Carlos e o Denis foram pescar em um lago em pleno inverno. Aqui estão as fotos deles. Carlos está posando com apenas um pouco de roupa quando está muito frio, e Denis está posando com um grande peixe que ele pegou. Qual deles não está sendo esperto? O Denis. Veja, o gelo do lago está rachando. É perigoso ficar ali. A Eva e a Jasmine estão apressadas para chegar ao trabalho. Elas estão atrasadas. A Eva está seguindo seu caminho habitual e a Jasmine pegou um atalho. Qual delas está em perigo? A Jasmine. Veja, ela está andando perto de alguns prédios. Tem muito gelo pendurado. É muito perigoso andar embaixo deles. A Norma e o Nando estão andando na calçada. Qual deles está em perigo? A Norma. Mesmo que o Nando seja cego, ele tem uma bengala e notará o buraco. A Norma pode não notar, pois está muito concentrada em seu telefone. No seu aniversário de casamento, a Charlotte ganhou um colar de diamantes. Na noite seguinte, ela estava jantando com suas amigas e mostrou o colar para elas. Ela as deixou olhando enquanto foi ao banheiro. Quando voltou, o colar havia sumido. Suas amigas lhe disseram que ela tinha levado com ela. Dê uma olhada nas fotos antes e depois e diga onde está o colar.
Veja o copo de suco dessa mulher. Parece que há mais suco na segunda foto, mas não é verdade. Ela acabou de colocar o colar de diamantes no copo e o nível do suco subiu. A Esmeralda estava passeando na floresta e se perdeu. Ela se deparou com a casa de uma bruxa e pediu que ela a levasse para casa. A bruxa concordou com uma condição. Ela lhe mostrou 3 cartas. 2 delas diziam ficar e uma delas dizia livre. Elas estavam viradas para baixo e a Esmeralda não sabia qual era qual. Se ela escolhesse a livre, ela iria para casa, senão teria que ficar com a bruxa. Havia uma dica: uma carta ficar não estava no meio, a segunda ficar não estava ao lado da outra. Qual delas a Esmeralda deve escolher? Se uma carta ficar não estiver no meio, está à esquerda ou à direita. Além disso, se uma não está ao lado da outra, definitivamente não está no meio, mas do outro lado. Então a Esmeralda deve escolher a carta do meio. Ela deve ser a carta livre. A Ana precisava se infiltrar no computador de sua mãe para excluir um e-mail que havia enviado acidentalmente para ela. Mas a conta exigia uma senha que ela não conhecia. Felizmente havia uma dica, e aqui está o que ela dizia. Qual você acha que é a senha? O segundo número é o número que você obtém se você multiplicar os dígitos do primeiro. 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 8 é 16, 4 vezes 5 é 20. Da mesma forma, 4 vezes 9 é 36 e 7 vezes 8 é 56. Portanto, a senha deve ser 3656. A Giana é dona de uma fábrica de carros. 3 trabalhadores podem montar 3 carros em 3 dias. Quantos carros um trabalhador pode montar em um dia? Se 3 trabalhadores montam 3 carros em 3 dias, então um trabalhador monta um carro em 3 dias. Assim, em um dia, um trabalhador monta 1/3 de um carro. A Heloísa acordou em uma masmorra escura, iluminada apenas com algumas tochas. Havia uma porta, mas estava trancada. Havia um painel com botões de diferentes cores e uma placa onde estava escrito Rola Mela. Como a Heloísa conseguiu sair? O escrito é a dica, e as letras que a compõem são sílabas das cores dos botões que a Heloísa deve pressionar, na respectiva ordem, que são RO para rosa, LA para laranja, ME para vermelho e LA para laranja. A Maria gosta que tudo esteja em perfeita ordem. Seu quarto é muito organizado, e até sua coleção de bolinhas de gude numeradas é dividida em 3 caixas. Na primeira caixa, há bolinhas de gude com os números 1, 2 e 7. Na segunda, há bolinhas de gude numeradas 1, 4 e 5. 2 bolinhas na última caixa têm os números 6 e 3. Qual é o número na última bola de gude da última caixa? A soma dos números nas bolinhas de gude em cada caixa é 10. Então, o número na última bolinha deve ser 1. A Astrid chegou a uma ilha grega remota para passar suas férias sozinha. Todos os moradores de lá sempre diziam a verdade, e todos os turistas sempre mentem. 2 meninas se aproximaram dela, e uma delas lhe disse: "Ei, eu sou a Paula, sou turista aqui também. E esta é a Sofia, ela é daqui. Você sabe dizer quem é turista?" Como os locais sempre dizem a verdade, um local nunca se chamaria de turista. Então, a Paula deve ser uma turista, o que significa que está mentindo sobre a Sofia ser local. Então, a Sofia também é turista. A Kátia é a rainha de um país insular remoto do qual ninguém jamais ouviu falar e que não está em nenhum mapa. Ela queria ter certeza de ter mais meninas nascendo em seu país, então aprovou uma nova lei. Toda a família deveria dar à luz seus descendentes até que tivessem uma filha. Depois da filha mulher, eles não poderiam mais ter descendentes. Com essa lei, qual será a proporção de homens e mulheres no país depois de muitos anos e gerações?
A cada nascimento há uma chance de 50% de ter um menino ou uma menina. Então, não importa quantos nascem em cada família, a proporção sempre será mais ou menos 1 para 1. Essa lei só garantirá que haja pelo menos uma menina em cada família. A Hannah encontrou seu antigo colar, que agora está quebrado em 5 correntes curtas, com 4 elos de ouro cada. Ela o levou a um joalheiro para que consertasse. O joalheiro disse que o custo do reparo é de $10 para cada elo que ele precisa abrir e soldar novamente. Então, como ele quebrará um elo em cada corrente, custará $50 para consertá-lo. Existe uma maneira melhor de fazer isso que custará menos dinheiro a Hannah? A maneira mais eficiente é quebrar os 4 elos em uma das peças e usar cada um para selar as 4 peças restantes da corrente. Dessa forma, a Hannah pagará apenas $40 pelo conserto. Ok, agora vamos fazer uma pequena pausa e nos divertir. Vou mostrar alguns emojis e a sua tarefa é adivinhar qual filme eles descrevem. Aqui está o primeiro conjunto para você. O que você acha? Sim, é o Rei Leão, claro. Nada difícil. Aqui está o próximo. Alguma ideia? A Bela e a Fera, outro clássico da Disney. Este é o meu favorito pessoal. Você já assistiu? É Up Altas Aventuras, um filme de animação imperdível. Vamos tentar algo mais novo. Você consegue reconhecer este? Este é Encanto. Mudando um pouco de animação, que filme é esse? Aposto que você sabe. É Alvin e os Esquilos, um filme sobre esquilos cantores.